Mas a gente vai começar mesmo com o Cruzeiro, porque Rodrigo Franco, já tá lá na Toca da Raposa. Muito boa tarde, Rodrigo. Ronaldo deu umas declarações importantes ontem, né? Falou sobre Mineirão, falou sobre premiação de Série B. Conta tudo pra gente, não esconde nada, Rodrigo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Fala, bichão, boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte, falou de assuntos importantes e um deles é premiação para a Série B, uma possível premiação, porque hoje o campeão da Série B tem direito ao acesso à elite do futebol brasileiro e também entrar na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem diretamente. Não tem premiação em dinheiro. E o Ronaldo defendeu que, independentemente de quem seja o campeão, que haja essa premiação em dinheiro. Não só pelo título em si da Série B, mas também para compensar essas duas fases da Copa do Brasil que o campeão não disputaria no ano que vem. Em valores de 2022, em cota seriam R$2.700.000. Vamos ouvir o Ronaldo? Classificação direta para a terceira rodada da Copa do Brasil também ajudaria, e isso eles já oferecem, mas eles não oferecem o dinheiro equivalente a essas duas rodadas, então a gente entende que saímos prejudicados também, né? Então a gente está discutindo, eu acho que a gente vai chegar numa solução aí para todos, porque eu acho que o campeão da Série B ele tem que ter um certo benefício, não é o benefício que o campeão brasileiro da Série A tem, mas deve ter alguma coisa, né? Eu acho que seria justo. Ô Franco, me conta aqui sobre o Mineirão. O Cruzeiro tem contrato até o final do ano, né? Mas o Ronaldo falou sobre o futuro, né? O que ele falou? O Ronaldo também falou que existe uma promessa para que o Mineirão tenha como prioridade o futebol a partir da próxima temporada. Segundo o Ronaldo, neste ano, a prioridade era lucrar com eventos, né? E o Cruzeiro, por duas oportunidades, não pôde jogar no Mineirão. Uma delas contra o Náutico na próxima semana, dia 26 de agosto. O jogo vai ter que ser no Independência. E contra a Chapecoense, o empate na última rodada, o jogo foi para Brasília. O Ronaldo está confiante de que a partir da próxima temporada, o consórcio que administra o estádio vai ter um cuidado também maior com o gramado e, claro, disponibilizando todas as datas. A gente viu que nessa Série B, muito importante, o Cruzeiro com 11 vitórias em 11 jogos jogando em Belo Horizonte, só teve empate como mandante contra a Chape lá em Brasília. Muito obrigado, Rodrigo, um bom trabalho para você e um bom almoço, tá liberado, viu? Essa campanha do Cruzeiro na Série B tá dando asas à imaginação de alguns torcedores. Eu vou te mostrar agora que o Pessolano, o Edu e até o Ronaldo estão virando heróis de um jogo. Vistos assim, são apenas pedaços de papel. Mas esses desenhos impressos dão a cada um deles o seu devido valor. No mundo das cartas existem mais de 100 tipos de jogos. Só um deles envolve magia e também futebol. O pessoal brinca muito com aquela questão das cartas anti-zica, né? O pessoal fala, amanhã é 3-0, aí já posta uma cartinha lá para não zicar o time. Essas cartas ganham o nome de RPG, que em português significa Jogo de Interpretação de Papéis. Dessa forma, cada carta tem seu próprio personagem e a sua própria história. E assim, surge um baralho que chamamos de Magic, ou magia. Mas não é que a torcida do Cruzeiro criou seu próprio baralho? Entre magias e encantos, um cruzeirense resolveu recontar a história do clube. Príncipe Dirceu Lopes, um dos maiores ícones da nação azul, responsável por diversas vitórias grandiosas dessa nação. Ronaldo, o Rei Fenomenal, também conhecido como Salvador Celeste, nasceu na nação azul e se tornou um grande guerreiro conhecido no mundo todo. Não deixa de ser um jogo de baralho, só com algumas regras um pouco diferentes, né? Tem o ataque, a defesa, soltou uma magia ali. Ataque, defesa, termos comuns para falar de futebol. Mas e a magia? Onde fica nisso? No time que acaba de completar um turno inteiro na zona de acesso, os encantos que fazem a diferença estão espalhados pelo campo. E começam lá atrás, no gol. Vários dos pontos do Cruzeiro conquistados na Série B pode botar na conta do Rafael Cabral. Aquela defesa que ele fez contra o Bahia, por exemplo, foi espetacular, né? Extraordinário Rafael Cabral de novo! Para
completar a segunda melhor defesa da Série B, uma carta especial. Do líder de passes certos no campeonato. Quando ele tem a bola no pé, ele sabe que ele precisa fazer algo diferente. Isso não é muito comum no futebol, principalmente para zagueiro. Eu gosto. No meio tem um jogador que rouba bolas, mas também as entrega pro gol. O Neto Moura, ele é o cara de habilidade tremenda, assim, na visão de jogo, né? Grande ganho pro Cruzeiro, o Neto Moura. E o melhor ataque do campeonato tem um camisa 9 à altura. Uma carta que ajuda a explicar as razões dos 30 gols do Cruzeiro até agora. A cabeçada dele é forte, ele sabe se posicionar, ele sabe roubar o espaço do zagueiro, mas ele tem inteligência também para sacar o que está acontecendo em volta, né? O baralho inteiro tá na mão de um estrategista que só perdeu 5 vezes em 43 jogos. Acho que se a gente for colocar o Pesolano comparado com os outros técnicos, inclusive da Série A, ele vai entrar facilmente num top 5. E um aproveitamento digno de time campeão. A torcida tá alucinada esse ano. Só que nessa coleção chegaram cartas novas, que também podem lá fazer suas magias e atrair cartas ainda mais poderosas para esse baralho. Com o jogo isolado e que interessa ao Cruzeiro, começa hoje a disputa da 25ª rodada da Série B. Às 20h30 da noite, no Estádio do Café, o 5º colocado Londrina recebe o vice-líder Bahia. Neste momento, na tabela de classificação, o Cruzeiro lidera com 53 pontos, o Bahia tem 43, o mesmo número de pontos do Grêmio, que é o terceiro, porém com 2 vitórias a menos. Fecha o G4, o Vasco com 42 pontos e o Tubarão é o 5º com 34. Vamos, Cruzeiro! E é isso, nesta distância boa aí de pontos, né, na liderança, com folga, muita folga. Boa tarde, Josias Pereira. O Cruzeiro volta aos treinamentos hoje, né? Depois do empate diante da Chape, perdeu ali os 100% de aproveitamento em casa, mesmo o jogo tendo acontecido em Brasília, o mando era do Cruzeiro, né? O que a gente pode esperar dessa semana aí, cruzeirense? Pois é, Timara, Léo, todos os nossos ouvintes, para começar falando sobre esse treino, né? O Cruzeiro teve uma notícia hoje sobre o Eduardo Brock, ele que acabou pegando um jogo de suspensão por causa daquela expulsão lá contra o Bahia, né? Só que ele já cumpriu esse um jogo e tá liberado, vai poder enfrentar a equipe do Grêmio aí no final de semana. Então é um nome importante. Havia um receio, né? Isso, havia o receio do Cruzeiro, mas agora ele está liberado, vai poder enfrentar a equipe do Grêmio, reforçando também esse sistema defensivo do Cruzeiro, que conta aí com esses 3 zagueiros e o Eduardo Brock, capitão. Quando você fala é uma peça importante. Tem uma notícia, falei, lá vem mais um contundido, porque... Eduardo Brock hoje no treinamento virou pé. Eu falei, não, né? Não. É porque o Pesolano tem convivido bastante com isso, pelo desgaste, né? O grupo era muito reduzido, né, Josias? Ou pelo menos a qualidade ali que ele podia usar, e acabava se utilizando demais dos jogadores, e é difícil, é complicado, né? Exatamente, Dimara, mas agora o Cruzeiro tem, né, essa possibilidade opções. E tem opções, né, principalmente na questão ofensiva. Ontem nós tivemos a regularização de 2 jogadores, o Juan Christian, atacante que veio pro Cruzeiro para fazer uma recuperação de uma lesão no pubis, e acabou que ele permanece na equipe celeste, inclusive já tinha essa conversa lá atrás, mas os empresários, o Cruzeiro também deu uma recuada, disse que não era bem assim, o já chegou a postar, né, nas redes sociais que o Juan Christian estava acertando aí com o Cruzeiro e tal, apagou de forma rápida, mas o fato é que Juan Christian está também, foi formalizado até dezembro do ano que vem. E tem, claro, o Lincoln, que chega com uma grande aposta do ataque celeste, e é um jogador que pode já atuar, inclusive, no domingo, né? Vamos ver como que vai ser isso, que o Pesolano, como a gente sabe, né, gosta de colocar os jogadores aí, né, para jogar rapidamente. Colocou o Gasolina agora, né, tem expectativa sobre o Cipriano também, e tem o Lincoln. Até uma pergunta para vocês, a gente falou na manchete sobre a janela de transferências, eu queria até saber a opinião do Léo, o que ele achou dessas saídas e movimentações do Cruzeiro. Saídas e entradas. Isso, teve aí a saída, por exemplo, do Adriano, do Paulo, do Vitinho também, que teve o contrato dele rescindido com o Cruzeiro. O Rafael Santos, Santos foi pro Curitiba, o Matheus Silva, o zagueiro que não vinha sendo aproveitado,
foi pra Ponte Preta e chegaram, né, outros jogadores, o Bruno Rodrigues, que já se encaixou no time titular, o balanço mesmo que você faz aí, Léo, porque o Cruzeiro movimentou bem, eu acho que são 3 períodos do Cruzeiro neste ano, né? O Cruzeiro começou com um time no início do ano, no Mineiro, aí teve a mudança pra Série B, pro início, primeiro turno e tal, e agora essa janela que também modifica mais uma vez o time. Modifica muito, e eu acho que o Cruzeiro ganha opções, ganha qualidade técnica especialmente. A gente pega o Bruno Rodrigues, que entra no ataque, acho que é um atacante que tem uma qualidade técnica que o Cruzeiro talvez não tenha ali entre os seus jogadores. O Luvanor, por exemplo, é um jogador ofensivo, mas é de muita entrega física e tudo mais. Sim. Quando precisa dele, talvez por um poder de finalização, uma finalização mais perigosa, algo diferente no jogo, é difícil pro Luvanor fazer. O próprio Edu também, né? Aquele matador, é o artilheiro, mas é um jogador muito esforçado, sai da área, contribui pro time de outras maneiras. Mas na qualidade técnica, no drible, no 1 por 1 ali fora da área, não é muita dele também. O próprio Gasolina, que estreou também no final de semana, deixou uma boa expressão. Muito pouco, né? Ele entrou ali no segundo tempo, é muito pouco pra fazer uma avaliação mais concreta. Né? Mas já mostrou algo diferente. Sim. O Cruzeiro se modificou muito no segundo tempo, logo no inicinho do segundo tempo, veio até o empate do Cruzeiro diante da Chapecoense, muito por conta da entrada do Gasolina. As jogadas do Cruzeiro começaram a aparecer mais pela direita com ele, o Cruzeiro conseguiu uma sequência de escanteios e o próprio Chay, que também chegou nessa janela de transferências, outro jogador que ganhou uma condição de titular e é outro jogador que tem uma qualidade técnica, mas acredito, acima do elenco que estava por ali. Ainda tá meio, né? Mas acho que na condição própria física, né, sim, talvez um entendimento tático, às vezes, do Chay. Pela posição dele, pela posição no setor de meio campo. Acredito que ainda ele precisa encaixar melhor, né? Não vejo ele totalmente 100% adaptado nessa condição tática. Mas na técnica, você vê que é diferente. E ele, por exemplo, na cobrança de escanteio, o Fred Teixeira que estava com a gente no jogo, ele até reparou, falou, olha, ele bate na bola, todo escanteio ele bate na bola meio diferente, dá uma curva na bola e tal, dá um jogador efeito. Técnico, quando o toque dele, você já vê que tem uma diferença ali, né? E o Cruzeiro precisava disso, até porque, né, Léo, e Josias, não é efetivamente só para essa Série B, já é pensando lá na frente. Eu tenho certeza que esses reforços, esses que chegaram, não é pensando simplesmente na Série B, até porque a gente tem que agir com sinceridade aqui, a volta à elite, ela tá quase que concretizada, é muito pouco que tá faltando aí. E quando você analisa aqui, tem até uma matéria no Portal Tempo, o Josias fez agora analisando aí, né, quem saiu, quem voltou, olha lá para você acompanhar, quem chegou também, aí você analisa, você vê que eu acho aqui dos nomes todos que o Josias colocou, que a perda mesmo foi a do Vitor Leque. Né? O Vitor Leque é esse jogador diferenciado, sim, tá mostrando para todo mundo aí, mas aí foram outras situações que fizeram a saída dele, né? No caso, Vitor Roque, né? Desculpa, Vitor Roque. O Leque é o Leque? Não, o Leque não, desculpa. Eu errei o sobrenome. Mas isso aí eu já troquei várias vezes, dá pra trocar. Eu acho que aí é que você perde, né? Sim, perdeu muito. Ali perdeu muito, porque... Foi o jogador do Campeonato Mineiro, talvez, do Cruzeiro, ao lado do Edu ali. E não é só na questão técnica, mas é na questão financeira também. Na Copa do Brasil, inclusive, ele era o artilheiro do Cruzeiro, estava na frente do Edu aí antes. Então, acho que ali. No restante, acho que adquire mais experiência, jogadores que estiveram fora do país, né? Que trazem isso, sim, que trazem uma vivência diferente. Acho que o Cruzeiro ganhou bastante nessa janela. E vamos ouvir também o Ronaldo, né? Porque o Ronaldo, ele disse aí que ele está reivindicando na CBF a possibilidade de uma premiação para o campeão do Brasileiro da Série B. Lembrando que os campeões da Série B tradicionalmente não recebem nada. Recebe, obviamente, o presente, a dádiva de sair da fase sem graça e voltar para a Série A. A premiação, na verdade, é só para quem vem da C para B, né? Assim, o prêmio mesmo, né? Subir de divisão. O que caiu e tá voltando não é bem né? Exatamente. Tanto que nem se faz tanta questão do título assim, né? Isso. E o Ronaldo falou sobre essa conversa aí na CBF. O que importa é subir a primeira divisão. Mas, logicamente, o time está embalado e a gente vai continuar nesse ritmo para ser campeão. Mas não temos nada para comemorar. Eu fico muito contente quando eu vejo a entrevista do Pesolano reforçando isso sempre, de que não temos nada para comemorar. O clube ainda tem uma situação muito complicada. É certo também que a gente está
ajeitando a casa, mas o resultado esportivo ajudando, logicamente, é uma boa notícia para todos nós. E em busca, né, quanto antes dessa classificação, depois sim, logicamente, pensar também lutar pelo título, que pode aí trazer alguns benefícios. A gente tem falado com a CBF para que realmente o campeão tenha algum benefício a mais, além de um benefício financeiro. A classificação direta para a terceira rodada da Copa do Brasil também ajudaria, e isso eles já oferecem, mas eles não oferecem o dinheiro equivalente a essas 2 rodadas. Então a gente entende que saímos prejudicados também, né? Então a gente está discutindo, eu acho que a gente vai chegar numa solução aí para todos, porque eu acho que o campeão da Série B ele tem que ter um certo benefício. Não é o benefício que o campeão brasileiro da Série A tem, mas deve ter alguma coisa, né? Eu acho que seria justo. Tudo indo muito bem na área esportiva no Cruzeiro, os reforços que chegaram também subiu o nível do elenco, então vamos continuar aí na torcida, trabalhando firme para levar o Cruzeiro de volta à elite, que cada vez está mais próximo. Então tá aí, né? O Ronaldo falando sobre todas essas questões que envolvem o Cruzeiro, falou dos reforços e da questão aí, mais uma vez, da premiação. O que acontece, por exemplo, é que na Espanha, né? Os times da Série B, Liga Smartbank, que é o nome da segunda divisão espanhola. Não tô fazendo propaganda pro banco, não, porque esse banco não tem aqui, não. Só fala. Mas só que essa liga dá uma distribuição de valor monetário. A Série B não tem, né? A Série A tem um nome, né? Que obviamente tem, mas a Série B... Não, a Série B tem também. Tem também? Eles venderam os Emirates. Então aqui... Uma casa de apostas. Olha só, é uma mudança de postura, eu acho interessante. O Ronaldo, né, Josias, ele tem falado muito, estado muito com vários presidentes de clubes, né? Nessa questão da liga também, ou seja, ele tá participando muito. E ele, além disso, ainda tem um poder de chamar patrocínio muito grande. O que ele está propondo é uma mudança de postura também, talvez uma valorização da Série B que a gente não tem. Ponto. Você tem muitos jogos que chamam a atenção na Série B, você tem uma venda de pay-per-view, uma série de coisas na Série B que fazem e mostram que ela, em muitos momentos, é tão chamativa ou até mais do que a Série A. Então, acho que é justo. Isso, é justo. Mesmo ele que até a gente ponderou, né, Dimara, que não quer uma equiparação com o Brasileiro Série A. Sim, não é a mesma premiação, nem precisa ser perto disso, mas eu acho que faz sentido algo ter mesmo. Sim. Até mesmo para você continuar tendo um incentivo na competição. Se o Cruzeiro atinge lá os 64 que seja, que atinja até matematicamente já esteja a Série A, aí ele vai parar de disputar, sabe? Obviamente que não, mas assim, você dá um incentivo para ser campeão, clube, mas, sabe? Aí você mantém talvez o estímulo dentro da competição, né? E o esforço. E outra coisa, gente, os clubes estão nessa disputa, precisam de dinheiro também para fazer, e a gente já sabe que na Série B vai caindo a questão financeira, e quanto mais você permanece, menos você vai recebendo de direitos. O Cruzeiro, então nem se fala, que já negociou esses direitos, tem 500 mil anos. Já as cotas, né? A gente tem que lembrar só 2 situações rapidinho. Primeiro, porque o Cruzeiro, ele vai receber um valor, sim, aí da CBF, mas no caso é daquela venda de placa de publicidade. Sim. Porque a CBF fez um novo acordo e cada clube da Série B vai receber R$1.200.000 e isso vai ser dividido em 6 vezes ainda. Esse R$1.200.000 vai dividir em 6 vezes. Né? E o Cruzeiro, obviamente, tem a questão também do pay-per-view, né? Que pode ser também um valor expressivo para o Cruzeiro. Sim. Apesar do Cruzeiro ter adiantado as cotas, e a outra situação é que a CBF ainda pode definir nesta temporada a premiação para o campeão da Série B e também para os clubes que estão ali brigando por esse acesso, porque a CBF ainda não definiu isso, então nós vamos ficar no aguardo para ver se o Ronaldo vai conseguir realmente isso, mas lembrando que nos últimos anos, inclusive, o Botafogo foi campeão na última temporada e não levou nenhum dinheiro. É isso aí, mas eu acho bacana, acho legal o envolvimento do Ronaldo também com essa outra parte, me parece bastante à vontade nisso, né? Trazendo toda a experiência que ele já tem como jogador, como dirigente, enfim. Então eu acho muito bacana. Valeu, Josias, ele volta já com os destaques finais do Cruzeiro, tá bom? Beleza.
Vamos com a última do Cruzeiro, então, Josias Pereira. Só para destacar que o Cruzeiro volta a treinar nesta quarta-feira pela manhã, mais uma vez a preparação que prossegue para o duelo lá com o Grêmio em Porto Alegre, né? Um jogo importante para o Cruzeiro. E para destacar também, como a gente tinha conversado na redação, né, Léo, que o técnico Paulo Pessolano já adiantou que não quer mudar esse esquema tático do Cruzeiro, mesmo com a chegada de novas peças, vai fazer a manutenção desse esquema agressivo, de intensidade que o Cruzeiro vem praticando nessa temporada.